Olá, eu vim falar aqui uma coisa que, na verdade, eu tenho percebido em muitos dos depoimentos de muitas pessoas. Olha que não são poucas, são muitas. E eu não vou enumerar a quantidade aqui, porque não tem necessidade de fazer essa logística. Mas o assunto a ser abordado aqui agora é referente ao, ao que muitas pessoas falam com relação pelo fato de ter saído da igreja. Ter saído da igreja. Por exemplo, você que estava levando uma vida de amargura, de tristeza, de muitas angústias, né, de muito sofrimento, com muitas perdas na sua vida, perdas irreparáveis, enfim. Aí você chegou e foi até uma determinada igreja, uma denominação. Chegou nessa denominação, lá você começou a ouvir a palavra, você começou a ser orientado por pessoas que estavam lá dentro, lhe auxiliando, lhe orientando, pessoas com títulos, né, como obreiros, como auxiliares de pastores, como bispo, como as pessoas que oficiais daquela instituição. Então chegaram para você, lhe orientaram, você foi nas reuniões, você foi na reunião de libertação, você foi na reunião da família, você foi na reunião nas terapias relacionadas ao seu coração, você foi na reunião de descarrego, você foi na reunião de busca ao Espírito Santo, enfim, tudo isso. Então você participou de todas as coisas, você participou de tudo. Mas com o tempo, não sei quanto tempo você ficou lá, se você chegou a ser oficial, se você chegou a vestir uma farda do local, eu não sei. Então você, com o tempo, lá dentro da instituição, você imaginou que lá dentro você iria somente ter sempre boas notícias, porque de fato é um local que é um ambiente propício para você só receber o quê? Palavras que levantam você. Você não está errado em pensar assim, não. Ninguém está errado em pensar assim. Mas nem na própria Bíblia, na própria Bíblia você encontra somente palavras que vão levantar você. Por quê? Na Bíblia você encontra a palavra de Deus, né? Você encontra a palavra de Deus, você encontra a palavra do homem, tá? E você encontra a palavra do diabo na Bíblia. Então você não espere você receber somente coisas boas numa determinada instituição religiosa, só porque ali você acha que ali as pessoas têm que falar somente coisas boas. Eu concordo com você que as pessoas devem nutrir só o que é bom. Mas não esqueça você que você está lidando com seres humanos, seres falhos. Então, de onde essas pessoas vieram para chegar hoje a estar ali com um título hoje disso, título daquilo? Elas tiveram um título antes de chegarem até ali. Tiveram título de derrotada, tiveram título de traficante, tiveram título de ladrão, tiveram título de estelionatário, tiveram título negativo. Tiveram títulos negativos na sua vida. Tiveram títulos de mau filho e tal. Então, essas pessoas que tiveram esses títulos, então elas vieram dentro vieram de dentro de uma corja. Elas vieram de dentro de uma estrutura. Então essas pessoas, se elas de fato não
morreram para o mundo, não morreram para o mundo, não sepultaram o seu eu para o mundo. O sepultar o seu eu para o mundo é você não fazer mais aquelas coisas que você fazia que dava tudo errado na sua vida. O sepultar o eu para o mundo é você deixar de fazer tudo aquilo que você fazia e que o mundo abraçava, mas o mundo lhe enterrava. Então assim, por que eu estou falando isso? Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Olha aqui, quando eu cheguei da igreja, eu fui evangelizado através de um programa de televisão. Estava lá um bispo. Eu não sabia que era bispo, só soube depois. Eu não sabia nem que existia bispo em igreja. Eu não sabia. Eu sei que existia pastor. Porque quando eu tinha 9, 7, 8 anos de idade, eu ficava sentado ao lado da minha mãe, né? Ela me levava para a igreja, né? Os dias que ela ia no culto, e eu ficava dormindo. Eu não participava de. Lógico, eu não tinha nenhum entendimento disso. Mas ali a palavra ela entrava em mim, mesmo eu dormindo, porque eu estava num ambiente propício. E com aquilo você vai crescendo, crescendo e tal, enfim. E com a vida que eu estava levando, era uma vida que eu fazia tudo que eu queria, tudo que eu achava que deveria fazer e tal, enfim. Até me ver no momento em que eu não tinha mais condições de fazer absolutamente mais nada. Foi o momento em que eu ouvi a palavra e fui até o local. Quando eu cheguei na igreja, eu fui bem recebido e tal, aquela coisa toda. Participei das correntes, participei de todo o processo de libertação. Então comecei o trabalho de evangelização, comecei o trabalho dentro dos presídios, nas praças, nos hospitais. Enfim, começou a caminhada. Eu entendi o que eu tenho que fazer, então comecei a caminhada. Mas você pensa que por você estar ali agindo e tal, por eu não ser um oficial daquela denominação, daquela igreja, então os pastores, as pessoas que eram ali, eles me olhavam, sabiam que eu fazia parte daquela, mas eles não me oportunizavam, Até um dia em que eu cheguei, para você ter ideia, que eu cheguei, isso aqui é sério que eu vou falar para você, que eu cheguei de uma determinada denominação, eu estava na frente, lá dentro estava o pastor e eu estava na frente, na calçada, na frente da instituição. Tinha uma mesa, 2 cadeiras. O que eu fiz? Me sentei na cadeira, na frente, na porta da igreja. Então as pessoas que vinham chegando, iam fazendo o quê? Sentando. E no que ela sentava, eu fazia o quê? Eu ia chamar o pastor? Você acha que eu ia chamar o pastor? Ali foi o momento que eu percebi a oportunidade. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a orientar as pessoas. Da mesma forma que eu orientei as pessoas, era da mesma forma que eu estava sendo orientado. E com aquilo as pessoas ficavam bem e tal, não sei o quê. Dali as pessoas voltavam e iam embora. Ou seja, elas tinham sido atendidas. Mas eu nunca fui oficial da igreja. Igreja é física, denominação religiosa. Tá? Então, o que aconteceu? Eu, a partir daí, o que foi que eu fiz? O pastor, quando saiu lá de dentro, você pensa o quê? Que ele chegou para mim e fez: que bom, estamos nessa festa, estamos juntos, vamos em frente. Você acha que ele disse o que para mim? Ele veio lá de dentro sem nenhuma humildade. Olha o título daqui, o cara tem o título. O cara veio sem nenhuma humildade, o cara veio com aquela prepotência de hierarquia. Não sabe ele que estava lidando com uma pessoa que estava servindo e ele estava lá dentro somente com o título, mas ele não estava fazendo o serviço que ele deveria estar fazendo, porque quem devia estar ali na frente era ele. No lugar de ele estar sentado lá dentro fazendo absolutamente nada, certamente estaria fazendo alguma coisa e que não estava atendendo a necessidade pela qual ele foi denominado. E nem por isso eu o critiquei, nem por isso eu falei mal, nem por isso eu xinguei, nem por isso eu fiquei com raiva dele. Mas no momento em que ele chegou para mim e falou assim: olha, o senhor, veja o que ele disse para mim, veja como é que as pessoas são, preste atenção nesse detalhe, o cara tem um título na igreja. Então ele chegou para mim, veio lá de dentro, não gostou da minha atitude, da minha ação, e uma ação, enfim, quem trabalha para a obra sabe disso, o que é que você tem que fazer. Então,
Ele não gostou da minha ação, foi o que ele fez. Ele pegou, me pediu para que eu me levantasse. Ele não pediu, ele ordenou. Eu que estou falando aqui que ele pediu. Ele me ordenou para que eu me levantasse e que eu fosse para o portão, para a entrada da igreja, e induzisse as pessoas e conduzisse as pessoas até a mesa para que ele viesse atender. Eu falei para ele o seguinte, ali no momento eu falei para ele o seguinte, eu disse, quem tem que estar lá no portão é você que não está fazendo absolutamente nada e carrega um título nas costas. Isso é isso, só falei isso para ele. Você acha que ele ficou como? A partir desse dia ele não tem bons olhos, é um cara que não tem bons olhos. Então assim, dentro da igreja, Igreja Universal do Reino de Deus, viu, minha gente? Eu estou falando mal da igreja não, que na verdade eu aprendi a agir a minha fé dentro da igreja, dentro da universidade espiritual chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Eu me deparei com essas pessoas dentro da igreja. E nem por isso eu tenho que falar mal da igreja, porque a igreja não tem culpa nenhuma disso. A igreja é a única que não tem culpa disso. As pessoas é que elas têm um péssimo comportamento lá dentro. As pessoas que... Não são todas não, minha gente. Assim, como em todo lugar existe isso, então assim, as pessoas que não nasceram de novo, tanto é que o ministério dele não cresceu. Não crescia. Então eu quis, lá dentro, trabalhar com os obreiros, com os grupos. Com os grupos de quê? Com os grupos de quê? Com o grupo jovem, colocando a música lá dentro, fazendo um trabalho e tal. Mas eles me pediam de desenvolver esse trabalho lá dentro, no bairro onde eu sou nascido e criado. Você entendeu? Eu estou fazendo aqui uma denúncia? Não. Eu estou só falando para você que saiu da igreja, que diz que saiu da igreja porque o pastor falou com você mal, porque o obreiro gritou com você, porque a obreira gritou com você. Gente, o que você tem que fazer é cuidar da sua vida. Você tem que cuidar da sua vida, porque assim, ó, eu cheguei até ir numa rádio. Fiz um teste na rádio por ter uma voz, graças a Deus, uma voz bacana para poder levar não só a palavra de Deus, mas levar para o mundo inteiro as mensagens, fazer o que tem de ser feito. Então Deus me deu o talento da voz. Isso é um talento que Ele me deu. Então a partir daí, quando eu fui para fazer o teste, eu fiz o teste, cheguei a fazer o teste, falei sobre um assunto, isso já tem tempo. Teve lá uns bispos dentro da igreja e tal que me deu essa oportunidade. E no dia eu fiquei aguardando a resposta da aprovação, né, para continuar. Então lá dentro mesmo aconteceu aquela coisa. Ele não é oficial da igreja. Olha, então eu poderia a partir dali, depois de ouvir aquilo, depois de ser vetado com aquilo, começar a associar as situações que estavam acontecendo ali com o que acontecia aqui no mundo. Porque aqui no mundo as pessoas nunca me criticaram, muito pelo contrário. Sempre fizeram, você faz isso muito bem, vamos lá, vamos dar essa força e tal. Chegava junto e tal, inclusive chegava junto. Mas lá dentro eu não encontrei isso. Lá dentro eu encontrei uma travação, olha, não é oficial, bababá, essas conversas todas. E não foi isso que me fez ficar com maus olhos, não foi isso que me fez ficar triste, não foi isso que me fez ficar abatido, e nem foi por isso que eu saí, pelo contrário, da igreja. Eu não pertenço a nenhuma denominação religiosa. Então, o corpo de Cristo, eu tenho que fazer parte, eu tenho que ser membro do corpo de Cristo. É isso que eu aprendi. Quando você aprende o que você tem que fazer, porque quem tem que fazer é você. Não tome isso, você que está ouvindo, assistindo aqui agora, como uma denúncia. Não, não é não. Não é não, porque eu sei exatamente o que acontece dentro dos lugares. Porque eu não nasci dentro de uma igreja, mas eu fui orientado dos cuidados que eu tenho que ter com relação aos meus olhos. Aos meus olhos. Entendeu? Então, quando você diz, olha, eu saí da igreja porque o pastor, ele falou mal de você. Sai da igreja porque você não tinha
você não fez uma aliança com o Senhor Jesus. Você fez uma aliança com o homem. O que eu estou falando aqui agora é que eu não fiz aliança com pastor, eu não fiz aliança com bispo, eu não fiz aliança com nenhum. Considero todos, principalmente aqueles que me vetaram lá dentro. Eu oro por eles, que Deus abençoe cada um deles. Eu não sei mais nem se eles estão lá dentro da igreja. Não me interessa, eu não quero saber. Que Deus abençoe a cada um deles. É isso que eu tenho. A eles e seus familiares. Agora é o seguinte, o ministério dessas pessoas não cresceram. Eu vi, ninguém me contou. Você entendeu? Porque a pessoa não tem o quê? Discernimento. Mas tinha o título e queria com esse título fazer e acontecer com as pessoas que poderiam estar lhe auxiliando. E eu poderia, gente, eu não sei se isso aconteceu com demais pastores, deve ter acontecido. E quando você percebe, quando você está em espírito, você percebe a ação contínua do mal, porque ele vai agir em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. Então você tem que estar vigilante e atento, entendeu? Então você tem que firmar uma aliança com o Senhor Jesus, para que você não se perca no dia a dia. Não se perca no dia a dia. Então, você tem que orar pelas pessoas. Você tem que ter sempre bons olhos para com o seu irmão. Quem é o seu irmão? O seu irmão é o seu próximo. A prática das primeiras obras, que o próprio Senhor Jesus fala lá em Apocalipse, se não me engano, no capítulo 2, ele fala com relação exatamente ao primeiro amor. O que é o primeiro? O primeiro amor nada mais é do que a prática das primeiras obras. Não sei se você vai me entender agora. A prática das primeiras obras é você ter bons olhos. Isso é a prática das primeiras obras. E você não pode perder isso. Você só vai perder isso no dia em que você deixar de investir no que é mais importante. E o que é mais importante? O que é mais importante? Entendeu? O que é mais importante para a sua vida? Você tem que prestar atenção no que é mais importante para a sua vida. Então, eu poderia muito bem ter discutido com eles, eu poderia muito bem ter falado muito mal e tal. Nada disso. Nada disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Os vejo como pessoas, naquele momento, usadas por o mal. Mas são pessoas que precisam nascer de novo. Elas precisam ter e voltar à prática das primeiras obras. Esquecer o título delas. Porque as pessoas se escondem atrás dos títulos. Esse é um dos grandes problemas da humanidade, tá certo? Não é só dentro da igreja, não. Eu estou falando de uma determinada, da Igreja Universal, porque eu estou como membro da Igreja Universal há muito tempo. Só isso. Como membro. Eu nunca fui oficial da igreja, mas nem por isso eu deixei de exercitar a minha fé. Não vai ser um pastor A, uma situação B, uma situação C, uma situação Z, uma situação D, que vai impedir de você servir ao Senhor Jesus. Você não tem que ser, propriamente dito, um titular ou ter um título de A, B ou C para poder servir ao Senhor Jesus, não. Porque ele diz o seguinte, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviareis e tu me glorificarás. Ele não diz a mim assim, ó. Ele não diz assim, ó: vinde a mim, você que é A, você que é B, você que é C, você que é graduado, você que estudou, você que trabalhou em tal firma, você que foi diretor de tal coisa, você que é presidente de qualquer coisa, você que é não sei o que. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Quando você se perceber cansado, sobrecarregado, quando você não dá conta mais de nada na sua vida, então é aquele momento que você vai dizer: meu Deus, qual é a porta que eu vou? O Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, que está escrito lá na Igreja Universal do Reino de Deus. É por isso que você vê nas mensagens que são postadas lá no canal do YouTube, lá no meu blog, lá
nas páginas de evangelização, você percebe que eu não falo da igreja. Por que eu não falo da igreja? Porque eu tenho alguma coisa contra? Mas pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu aprendi muito com os livros do Bispo Edir Macedo. Muito. Muito. E aprendo a cada dia. Outro dia desse mesmo eu postei uma mensagem. Muitas mensagens que são postadas foram extraídas do bispo, do livro do bispo. Do livro dele. Associado à palavra de Deus, então, foi conferido, o Espírito ele confirma. E aí, vamos embora. Toca o barco. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero estar ajudando você. Você que tem maus olhos contra a igreja. Olha, a igreja não vai fazer nada contra você, não. É os seus olhos que você tem que mudar. É a sua forma de olhar que você tem que mudar. Não é só para a Igreja Universal, não. É para as pessoas que querem só o seu bem. Entendeu? Eu só posso falar de um lugar onde eu aprendi e aprendo até hoje a exercitar a lenha, a exercitar a fé, a continuar na prática das boas obras. Tá bom? Que o Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida. E eu espero estar ajudando você. Você que saiu da igreja por algum motivo, por causa de alguém, por causa de... Volte imediatamente. Volte imediatamente. Tá? Este é um recado de Deus para você. Aliás, para todos nós. Tá bom? Porque ele diz o seguinte, ó, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então esse é o recado para mim, principalmente para mim. Tá certo? Deus abençoe a cada um de vocês. Tá bom? Eu espero de fato estar ajudando você. Graças a Deus.